A paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus, a graça e a paz. Que bom que você está aí. Aí é o pastor Edson. Não deixe de seguir o pastor Edson. Não. É outra coisa. Abre por favor a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. Versículo 24. Eu não sei por que o pastor me colocou esse telefone, chama esse negócio, relógio aqui, porque eu não vou respeitar esse relógio, amém? Dizem que o pastor foi pregar no lugar, né? E aí falaram assim, o pastor de fora chegou e perguntou assim, pastor Rodrigo, escuta, eu posso pregar até aqui, rapaz, você pode ficar o tempo que você quiser, mas na hora os irmãos vão embora. Então eu posso pregar até amanhã cedo, né? Mas 8h30 os irmãos vão dispensados. Quem achou, diga amém? Amém. Amém. Capítulo 9, versículo 24 de Marcos diz assim: E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Os irmãos que não pregaram ainda, acabei de descobrir que o grampeador ele serve também para segurar o celular para mensagens. Então, os irmãos, quando forem pregar, pode usar aqui que eu acho que vai dar certo. Eu estava ali sem saber como é que eu ia colocar o celular. Tem dois pregadores. Dois pregadores. Poxa, pastor, o senhor está ficando engraçado também. Glória a Deus. Deus está respondendo as orações. Agora eu estou orando pela pastora Rosa. Agora, brincadeira. Feche seus olhos. Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado pelo privilégio que temos de sermos chamados teus filhos. Obrigado, porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Pai presente. O Senhor é alguém que nos ouve. É alguém, Senhor, que está conosco em todos os momentos. Obrigado por esta palavra que vamos meditar. Que seja o teu Espírito Santo a falar através de mim nessa noite, e não eu. Peço-te em nome de Jesus que toda distração do inimigo caia por terra, que toda ingerência do maligno saia agora em nome de Jesus, e que nada nos impeça de receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós em nome de Jesus. Eu compartilhei, meus irmãos, essa mensagem no grupo Força Jovem, e eu gostaria de ministrar novamente hoje. Mesmo quem esteve naquele Força Jovem, que eu particularmente fui muito abençoado com a palavra, eu tenho certeza absoluta que nós, viu, Sheila, seremos abençoados novamente com esta palavra. Eu geralmente eu oro a Deus pedindo ao Senhor que me direcione em relação à palavra que Ele quer que eu pregue. Não sei quantos dos pastores fazem isso também. Uma pergunta tão óbvia. Mas hoje eu mudei pela primeira vez após, não sei, 30 anos pregando a palavra, 20 anos, não sei, eu mudei. Pela primeira vez eu fiz uma oração diferente. Eu falei: Senhor, eu não preciso que o Senhor me diga qual é a palavra que o Senhor tem, mas eu quero que o Senhor me diga que o Senhor me mostre o que é que o Senhor quer de nós. É diferente. Às vezes nós estamos com 2, 3 textos na cabeça, uma mensagem, e nós falamos assim: puxa, qual é o texto que Deus quer que eu pregue? Qual é a mensagem que o Senhor quer que eu compartilhe? Mas eu, pela primeira vez, eu orei, Senhor, falei: Senhor, o que é que o Senhor espera de nós da ICGS? O que é que o Senhor quer trazer de mensagem para que nós mudemos daqui para frente? É diferente. Qual a mensagem? Era para saber se os irmãos estavam prestando atenção. É só trocar aí o CGS pelo CGL, amém? Então qual é a mensagem que o Senhor quer? Aliás, o que o Senhor quer que nós da ICGL, não é, irmãos? Mas da ICGL, o pastor colocou uma luz vermelha ali, tivesse um cartão vermelho, ele tinha levantado para a gente hoje. Então, muito mais do que uma mensagem direcionada pelo Senhor. Uma baianinha cada vez mais bonita. Eu perguntei para o Senhor, falei: Senhor, o que é que o Senhor quer de nós? E é muito interessante porque quando o
Tiago começou a cantar e eu não olhei no grupo de louvor quais seriam as músicas. Eu falei com ele quando ele descer aqui. E todos os cânticos têm a ver com essa palavra. Então eu só posso crer que Deus tem algo de muito especial para falar comigo e para falar com você nessa noite. Diga para o irmão e para a irmã: olha, Deus tem algo para você nessa noite. Diga para ele: eu sei. Diga para ela: diga, eu sei. Nós precisamos usar a nossa fé. O que é fé em tempos difíceis? Nós precisamos de fé principalmente, ou tão somente, para os tempos difíceis, momentos em que nós não sabemos o que fazer. E nós cantamos hoje músicas que falavam sobre fé e sobre acreditar. É sobre o uso da fé nesses momentos de dificuldade que eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Existem para mim, durante essa meditação pelo menos, ou nessa mensagem minha, pelo menos 3 tipos de fé. Talvez por desconhecermos os tipos de fé, nós deixamos de receber, de absorver aquilo que Deus tem para nós. A primeira fé é a fé que salva, ou a fé salvífica. A segunda fé, eu coloquei de uma maneira bem simples, é a fé que algo vai acontecer. Então somente acreditar que algo vai acontecer. E a terceira é a fé que eu posso fazer algo acontecer. São 3 tipos de fé. Uma fé salvífica, a fé que Deus pode fazer, que algo vai acontecer. E a terceira é que eu posso fazer algo acontecer. Entenda que esses 3 tipos de fé, obviamente, são firmadas, são baseadas, são alicerçadas em Deus. Todas elas. Mesmo a fé que eu preciso usar para que algo aconteça, também é alicerçada em Deus. Em Marcos, se você puder abrir, Marcos está ali, abre, por favor, Marcos. Capítulo 16. Pode abrir os irmãos também que não são Marcos. Marcos 16, a partir do versículo 14, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Versículo 15 do capítulo 16 agora. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Um parênteses aqui, eu gosto muito da versão que diz: já está condenado. Porque quando lemos quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, parece que existe um caminho do meio, um caminho alternativo. Mas nós já estamos condenados. Nós não. O mundo já está condenado desde que o pecado passou a reinar, ou passou a existir no mundo. Mas então, aqui eu prefiro a versão que diz: quem não crê já está condenado. Mas os condenados, aqueles que crerem e forem batizados, serão salvos. Versículo 17: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Não é aqueles cri-cris, é aqueles que creem. Pegarão as serpentes, aliás, está aqui em cima, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, ou não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Observem, meus irmãos, essas últimas palavras de Jesus Cristo. Eu posso inferir do texto, eu posso entender que Jesus considerava estas últimas palavras, para este momento, as palavras mais importantes que ele poderia dizer. Jesus havia ressuscitado, Jesus havia passado 40 dias aqui na terra, aparecendo aqui, ali e acolá. A Bíblia não relata o que ele fez durante todo esse período, mas aqui foram as últimas palavras de Jesus. Observe que
Nos versículos que seguem, versículos 19 e 20, do mesmo capítulo 16, diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Jesus sabia que a fé era importante, e por isso, junto com o seu ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele falou sobre fé. Se soubéssemos que hoje, nesse momento, ou amanhã cedo, ou depois de amanhã, o horário em que seriam os momentos finais das nossas vidas, com certeza nós não perderíamos tempo com palavras inúteis, com assuntos fúteis, com posts no Instagram, que eu comento, não tem problema nisso, não estou criticando, mas nós não perderíamos tempo se soubéssemos que aqueles últimos minutos seriam aqueles minutos seriam os últimos das nossas vidas. E Jesus sabia que seria assunto aos céus, e ele deixou essa última palavra aos discípulos. Isso é sinal de que essas palavras deixadas por Jesus são muitíssimo importantes. Voltando às três partes, ou os três tipos de fé, a primeira delas, como eu disse, é a fé salvífica, ou a fé que salva, ou a fé da salvação. Essa é a fé necessária para que sejamos salvos. Eu não sei se todos os que aqui estão já receberam por fé, já ouviram a palavra, já creram, já receberam e foram batizados. Mas essa é a primeira e a mais importante fé que nós podemos ter. A fé que nós precisamos ter, a fé da salvação, a fé salvífica, é a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou dentre os mortos, e que, se crermos nele, aliás, nós já cremos e fomos batizados, nós seremos ou já somos salvos. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória. Em Marcos 16:15, Jesus diz aos seus discípulos: ide, pregai o evangelho. Os discípulos pregaram, e outros pregaram depois dos discípulos, e outros ainda depois, e outros, cumprindo o ide de Jesus, até que mais de 2000 anos depois, nós cremos no evangelho, nós cremos na palavra das boas novas do evangelho. E qual era a antiga nova? Não era nova, antiga notícia. Boa nova quer dizer boa notícia. Qual era a antiga notícia? Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas a boa notícia é que, pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário, graças à sua morte e à sua ressurreição, quem crer e for batizado será salvo. E esse evangelho, graças aos que receberam e pregaram, aqueles que cumpriram o ide do Senhor, essa mensagem chegou até cada um de nós. Conforme descrito em Marcos 16:16, quem cresce e fosse batizado seria salvo. Nós cremos nessa mensagem e fomos batizados, e então nós já somos salvos. Quem aqui já foi batizado? Levante a mão. Amém. Se você não foi ainda, você vai ter o seu momento. Quem crer e for batizado será salvo. Nós tivemos fé na salvação de Jesus Cristo. Essa é a primeira fé. A segunda fé é que algo vai acontecer. É aquela esperança. Usamos esse tipo de fé quando pedimos a Deus algo, como uma cura, como uma libertação, ou qualquer outra coisa que nós pedimos a Deus, mas que está além do nosso alcance. É algo que, humanamente falando, nas minhas condições, dentro daquilo que eu tenho, que eu conheço, que eu sei, seria impossível fazer. É nesse ponto em que nós usamos a segunda fé, ou segundo tipo de fé. É quando nós acreditamos que Deus pode fazer aquilo que nós
estava pensando sobre aquele momento em que Jesus disse que se crescem, eles poderiam dizer a um monte: ergue-te e lança-te no mar. Quantos acreditam que um homem pode fazer um monte jogar-se no mar? Diga eu. Parabéns, pastor Rodrigo. O homem pode. Não estou dizendo nessa série, estou dizendo na anterior. Na próxima. O homem pode fazer, ele pode pegar máquinas, escavar. Ele diz: monte, lança-te no mar, e ele pode arrancar. Mas existem muitos casos em que nós não podemos. E aí é que Deus vai atuar e vai fazer. O nosso Deus é o mestre das causas impossíveis, como nós cantamos aqui. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, diz: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, é o texto, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus está dizendo propriamente em dizer para o monte. Ele está falando desse tipo de fé. A fé não é força de pensamento, não é apertar os olhos. Às vezes as pessoas acham que se apertar os olhos, se colocar força na mão, a fé vai acontecer ou vai aparecer. Mas a fé verdadeira é crer que Deus pode fazer. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Nós sabemos que o nosso Deus, Ele pode livrar. Se Ele vai nos livrar ou não, eu não sei, mas eu creio que Ele pode. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Existem momentos em que precisamos usar a fé para crer que Deus pode mudar uma situação que somos incapazes. Existem outros momentos que usamos o terceiro tipo de fé. Eu posso fazer, com a coragem ou com a força que Deus me dá. Nós, irmãos, nós temos um sério problema. Nós acreditamos muito em Deus, eu digo principalmente de mim. Nós acreditamos muito em Deus e apertamos muito os olhos e fazemos força, esprememos, mas as coisas não acontecem, porque nós não fazemos aquilo que está ao nosso alcance fazer. E o tempo vai passando, e a barba vai embranquecendo, e o cabelo vai ficando branco também, os cabelos vão caindo. Mas nós oramos tanto, nós esperamos tanto, mas nós não usamos o tipo de fé necessária para que aquilo que queremos ver acontecer passe a existir. Todos os três tipos de fé, eu preciso de Deus, e essa última, eu dependo também de minha ação. Depende de uma atitude minha. Problema técnico. Vamos resolver. O pregador não está com nada. Esse. Exatamente nesses. Aliás, vamos é porque alguém pode segurar o pregador? Mas esse não é o pregador, esse é o grampeador. Ele está mandando uma mensagem aqui para você. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quem duvida tem fé? Precisa responder. Dúvidas fazem parte da jornada da fé. Infelizmente. Faz parte. Mas não deveria. Essa não é a vontade de Deus. Exatamente nesses momentos de dúvidas, de incertezas, que devemos confiar em Deus. No texto nosso inicial, agora depois dessa breve introdução, no terceiro ponto, lemos em Marcos capítulo 9, versículo 24, um homem responde a Jesus que a sua fé era pouca, mas pediu a Jesus que ele o ajudasse. Eu gosto de uma versão que diz: Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Algumas versões dizem: ajuda na minha falta de fé.
Fiz essa pergunta para os irmãos do Força Jovem e eu volto a repetir. A fé é a ausência de dúvidas. Quem tem dúvidas tem fé. Nossa fé fatalmente vai oscilar. O nível dela vai estar em determinado ponto, dependendo do desafio que cada um de nós estivermos enfrentando naquele momento. Nós podemos estar com o nível de fé cheio, podemos estar com ele na metade, ou podemos estar com ele vazio, como um tanque de um carro. Nossa fé, como eu disse, fatalmente vai vacilar. Se tivermos o tanque cheio, nós poderemos andar todo o caminho que nós traçamos e que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se o tanque da fé estiver cheio, nós poderemos andar. Se o tanque estiver pela metade, obviamente nós só iremos até a metade. Se não houver fé no tanque, nós não conseguiremos caminhar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 14, quem for rápido aí e puder abrir, Mateus 14, é tão interessante, como eu disse, Deus direcionando, o Espírito Santo de Deus, que até sobre esse texto, eu acho que o Tiago está com algum espião em casa, algum drone, alguma coisa, porque até o que ele falou sobre Pedro está aqui na palavra. Ele praticamente pregou. Ele era os mais importantes aqui, esse pregador e o Tiago. Mateus 14, versículos 22 a 33. Obviamente que eu acho que eu não vou ler tudo, acho. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus estava na terra. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, em determinado momento. Mas em caindo a tarde, ou seja, era mais cedo, lá estava ele só, Jesus. Entretanto, o barco que Jesus havia impelido, forçado, dito aos discípulos: vão embora, entrem no barco, que depois eu vou alcançá-los. O barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, já era quase, que horas? Quarta vigília da noite? Entre 3 horas e 6 horas da manhã. Jesus havia deixado os discípulos em determinado momento, e aí o texto aqui diz que em se caindo a tarde, os discípulos estavam, Jesus, aliás, em se caindo a tarde o tempo? Jesus estava sozinho, os discípulos estavam aqui na quarta vigília da noite, já impelidos. Havia uma tempestade que eles começaram desde o início da noite, eles estavam sofrendo com uma tempestade nessa quarta vigília da noite. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ou algumas versões dizem aterrorizados, ou com medo, e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, respondendo Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. A Bíblia é tão interessante, né? Se fosse um fantasma dizendo para Pedro: vem, é só dizer: Senhor, se o Senhor é o Senhor mesmo, diga: vem. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, o problema é exatamente o porém. O porém é que atrapalha a nossa fé. O porém, o entretanto, o contudo, é o que nos faz desistir daquilo que Deus tem para cada um de nós. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco,
cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: olha que coisa linda, verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu imagino, se fosse eu no lugar de Jesus, eu ia dizer para eles assim: vocês são muito engraçados. Vocês já viram multiplicar os pães, os peixes, vocês já viram alimentar uma cambada de gente, vocês já viram tantas coisas, e agora vocês dizem verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Eu tenho uma grande dificuldade. Quando a gente está cantando e o mar se abriu, e Jesus Cristo, e Deus parou o sol, aí eu fico lembrando que o cântico que a gente canta, que Deus parou o sol é o que diante do Deus que criou? O que é parar o sol para Deus? Deus, se Ele quiser, Ele joga bolinha de gude com o sol. Deus é Deus. O problema é que nós não conseguimos compreender o que é ser Deus. Muito embora a ciência não consiga explicar as galáxias, qual é a imensidão do universo, e a nossa mente, por tão limitada que é, também não conseguimos entender como é que conseguiríamos entender Deus e o seu poder para que pudéssemos crer nesse Deus Todo-Poderoso. Porque se crêssemos de verdade, não haveria absolutamente nada que poderia nos resistir aqui na terra. O problema é que não temos a fé necessária para rompermos, para vencermos a maioria, e eu estou dizendo nós, eu sou o principal deles, para vencermos todas as nossas, ou a maioria das nossas lutas. Agora a luta maior, o celular resolveu descansar. Desde criança eu pensava, mas o que é o universo ser infinito? Aí eu pensava, se eu fosse um Superman e viajasse na velocidade da luz, eu viajaria quanto tempo com as mãos estendidas para o céu, dizendo para o alto e avante, que é o Superman que diz para o alto e avante. Qual seria o tempo? Eu andaria eternamente, a minha cabeça não consegue entender. Mas se houvesse uma parede ali, lá eu chegasse a um local, dissesse, esse é o fim, o que teria depois do fim? Nós não precisamos entender muitas coisas. Nós precisamos entender, compreender e viver de verdade que Deus pode todas as coisas. Aquilo que te é impossível, aquilo que para você não tem solução, para Deus é nada. Se eu disser que para Deus é possível, eu estou diminuindo o tamanho de Deus. Mas para Deus, aquilo que achamos gigante é absolutamente nada. Pedro teve a coragem, muito embora eu ache engraçado, ele diz, olha, se é você, diga vem, e ele entra. Ele teve a coragem de pisar na água, ele teve a coragem de dar uns passos sobre as águas. Pedro era impetuoso como aquele vento, Pedro era corajoso até certo ponto, Pedro tinha fé até certo ponto, ele teve fé para pisar, ele teve fé para dar alguns passos, mas quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para a impossibilidade daquilo que ele estava fazendo, e às vezes nós estamos assim, nós estamos vivendo algo que a gente pode dizer, eu não consigo entender como é que eu estou vivendo isso, não tem lógica o que está acontecendo, lógica humana não tem. Não é possível um homem caminhar sobre as águas, mas pela fé, Pedro deu aqueles passos, mas o combustível da fé de Pedro era pouca. Quantas vezes nós começamos a lidar com problemas e começamos a avançar e começamos a enfrentar, mas o tanque de combustível, o tanque da nossa fé se esvazia. Ele teve fé para pisar, teve fé para dar alguns passos, mas em determinado momento ele teve medo. Ele fraquejou na fé. E eu não estou criticando o quê? De maneira nenhuma. Às vezes a gente prega, quem sou eu? Ele olhou para si, talvez não estivesse nem no barco, ou talvez ele tivesse me borrado, porque a Bíblia não diz que alguém dele se borrou, né, mano? Não,
casados. Então, eles eram homens de fé. Ele olhou para a situação, para a circunstância, para a loucura que é de se andar sobre as águas, reparando no vento, reparando na realidade. Nós temos um grande problema. Ninguém nunca da minha família fez isso. Ninguém nunca que eu conheço conseguiu. E daí? Diga para a pessoa que está do lado, e daí? E daí? Direito, ó. E daí? E daí que ninguém conseguiu? Se Deus tem um propósito na sua vida, se você tiver fé para receber e para viver o que Deus tem para você, não interessa se você é o menor da sua tribo, se você é o menos capaz da sua casa, se você é o mais improvável de todos os seus amigos. É assim que Deus gosta de trabalhar. Os inteligentes, os capacitados, os preparados, aqueles que não podem brincar de pique-esconde, porque eles se acham, esses Deus não precisa fazer absolutamente nada, porque esses já se acham. Mas aqueles que declaram, eu não sou capaz sozinho, eu não consigo sozinho, mas eu tenho fé que Deus pode me abençoar para que isso aconteça. Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus, ao escrever esse evangelho, ele concluiu que Pedro teve medo. E Jesus disse a Pedro, você duvidou, por que duvidaste? Então, ou seja, o medo e a dúvida são uma coisa só em relação à fé. Quem tem medo, duvida. E quem duvida, tem medo. Quem duvida é porque está com medo de não dar certo. E é interessante que quando eu era criança, eu falava, meu Deus, a vida de criança é muito difícil. Na adolescência, eu falei, quando eu for adolescente, aí vai dar tudo certo. E a vida de adolescente era difícil. E eu falava, quando eu for jovem, e as moças olharam para mim, e a vida foi difícil. Mas Deus foi misericordioso, eu orei, aquele não orou, deu isso aí. Graças a Deus. Então, depois a vida de casado, muitos acham, obviamente, que a vida de casado é muito difícil. A vida de solteiro é difícil, a de casado é difícil, a de divorciado é difícil, a de viúva é difícil. A vida é difícil. Não existe faixa etária, não existe absolutamente nada em relação à nossa idade que torne a vida mais fácil ou mais difícil. Geralmente pensamos nos outros em relação ao medo, no que vão pensar, no que vão dizer se eu fracassar. E daí, quando você morrer, você vai esquecer. Quando ele morrer também vai esquecer, se você fracassar. O medo é a dúvida, o medo é a ausência de fé. A ausência de fé, mesmo que seja naquele momento, apenas em uma situação na sua vida, não significa que eu e você não tenhamos fé. Como eu disse, existem 3 tipos de fé, mas às vezes nos falta fé naquele exato momento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele escreveu, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é certeza. Na fé não há dúvidas. Não existe dúvida. Se você duvidou, faltou fé, pelo menos naquele momento. E se a fé é a certeza, a dúvida não é. A dúvida não é fé, mas é a ausência de fé. Eu penso, inclusive, que o medo é uma fé negativa. Quando nós temos bastante medo, nós estamos usando uma fé negativa. Olha, o medo de morrer por causa de uma determinada doença ou enfermidade faz com que muitas pessoas que tiveram esse medo de morrer por causa dessa doença ou dessa enfermidade morram por causa dessa doença e enfermidade, porque passou a vida inteira com medo. Você conhece alguém
que tinha medo de pegar determinada doença e morrer com aquela doença porque era terrível, e o fim dela foi morrer daquela enfermidade. Tinha pessoas que morrem de medo de morrer de acidente de carro, e se tiverem bastante fé, bastante medo que podem morrer de acidente de carro, isso pode acontecer. É por essa razão que o inimigo não trabalha para que você rejeite a fé, mas ele quer que você duvide. Ele coloca o seguinte: será que é isso mesmo? Será que eu posso conseguir? Será que eu posso vencer? Será que é possível? No Éden com Eva foi assim. Lembre-se que no encontro da serpente com Eva, ele não disse: olha, Deus está mentindo. Ele não disse: isso não é verdade. Mas ele colocou uma dúvida em Eva. Ele disse: foi isso mesmo que Deus disse? Observe que no restante do capítulo, Paulo vai dizendo em relação a Hebreus capítulo 11, como foram a fé dos heróis bíblicos. E nós estamos falando de qual tipo de fé? Perceba. Pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício a Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado porque obteve testemunho. É curioso que, se você observar, os heróis da fé, eles estão na galeria da fé pelo que fizeram. Embora no caso de Enoque diz que ele foi trasladado, mas ele foi trasladado porque obteve testemunho da fé. As pessoas viam a prática de fé que Enoque tinha. Pela fé, Noé construiu a arca. E Noé não construiu com as ferramentas que temos hoje. Foram 100 anos construindo a arca, em um momento em que sequer havia caído uma gota de chuva sobre a terra. E Deus disse: vai alagar, vai encher, e eu vou acabar com tudo. Os heróis bíblicos tiveram uma fé prática. Jesus, quando tentado, venceu pela palavra. Usamos a fé que vem pela palavra. A fé vem pela palavra. Quando nós precisamos do Senhor, quando precisar do Senhor, peça com fé e não duvide. Quem tem dúvidas, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, não usou a fé, mas fraquejou, nem que seja nesse momento. Como é que está o meu tanque de combustível de fé? Talvez nós não duvidamos da fé salvífica. Talvez, não, essa aí eu tenho certeza que a gente não duvida, da fé salvífica. Da fé que Deus pode fazer, a nossa fé pode vacilar e pode oscilar. Mas como anda a nossa fé para fazer aquilo que gostaríamos de fazer? Quem ouve a palavra recebe fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Quem tem o tanque cheio está pronto para ir mais longe ou mais alto. Mais alto. É interessante que o texto, quando ele diz a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é porque quando nós estivermos em momentos difíceis, momentos em que precisamos usar a fé, nós precisamos nos lembrar da fé que veio pelo ouvir a palavra de Deus. E o ouvir a palavra de Deus aqui não se refere a ler a palavra de Deus. Ninguém ouve a palavra de Deus pelos olhos. Nós lemos a palavra de Deus pelos olhos, mas nós ouvimos a palavra de Deus pelos ouvidos ou pela nossa própria mente, fazendo-nos lembrar da fé que veio da palavra. Complicado? A fé vem de que maneira? Pelo ouvir a palavra. Quando estamos em dificuldade, precisamos ouvir o que já vimos. Jesus venceu no deserto porque ele se lembrou, ele ouviu da palavra. Quando nós estivermos em momentos de grande luta, de grande dificuldade,
quando tivermos colocado os pés nas águas, tivermos começado a dar os passos, mas estivermos começando a afundar, quando a fé estiver começando a fraquejar, nós precisamos nos lembrar da palavra que diz: não temas, eu sou contigo. Quando nós estivermos em momentos de grande dificuldade, momento de dúvida, nós precisamos nos lembrar da fé que veio pela palavra, e precisamos ouvir essa palavra. Se creres, diz a palavra, vereis a glória de Deus. Quando alguém estiver te condenando, lembre-se do que Jesus disse: ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Mas Jesus disse: vai e não peques mais. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. Eis que estou convosco alguns dias. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. A fé, como diz a pastora Cátia, gosta de falar, a fé é ativada quando nós ouvimos a palavra que nós já lemos. Jesus disse: eu voltarei. Como estão os três tipos de fé, ou como está a sua fé? Como eu disse também, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus quer nos abençoar, se nós entendermos a importância da fé. Estas foram as últimas palavras de Jesus. Eu não sei qual é o seu momento hoje, eu não sei qual é a sua dúvida, eu não sei qual é o seu medo, eu não sei o quanto você já lutou por algo, eu não sei se o seu tanque está vazio, se está na metade, se tem um quarto, se está cheio, mas você, mas principalmente Deus, sabe. Quando você estiver enfrentando uma luta, estiver em um desafio, estiver buscando resposta, estiver buscando algo de Deus, e pairar uma dúvida ou um medo sobre você, lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se que Jesus disse: não temas, sou contigo. Lembre-se que se creres, verás a glória de Deus. Tiago, por favor. Como anda a sua fé, irmãos do louvor? Gostaria que cantasse um desses cânticos que nós cantamos em relação à fé. E nós temos uma grande possibilidade de vencermos todo e qualquer obstáculo. Basta tão somente que a gente lance fora todo o medo e toda a dúvida. Amém? Muito obrigado, grande. Fique em pé, por favor. Não importa o problema, Deus é a solução. Não importa qual o tamanho da sua dificuldade, Deus é maior. Deus, Ele não é poderoso, Ele é poder. Ele faz o que Ele quer, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Só depende de nós para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Cante, depois nós vamos orar. Um novo problema técnico, pastor. Eu lembrei de um problema técnico.
dessa febre de redes sociais, eu estava avivado, né? Animado, e batia, e gritava, e de repente uma mesinha de vidro, que estava preparada assim a ceia, aí bateu no vidro, não sei quando você abriu o vidro, aí quebrou, caiu a ceia todo no chão, e o pastor todo empolgado, de repente ele foi puxando, aí olhou para trás, aquelas igrejas que ficam com aquelas cadeiras assim, né? Aí o pastor provavelmente me chama de pastor presidente, e eu falei para ele assim, ó, toca, segue em frente. Então a gente vai seguir em frente aqui, esperando os irmãos. Enquanto nós cantamos, lembre-se do que mais tem te afligido. Tente lembrar do que é a sua maior dificuldade. E se você não está lembrando de qual é a sua maior dificuldade, qual é a dúvida, a luta que você está atravessando, o seu problema ainda é maior. Senhor, o Senhor sabe, Senhor, o que este homem, o que essa mulher está passando com essas mãos levantadas, com essa mão levantada, Senhor. Senhor, socorre-nos, Senhor. Senhor, nós temos fé, Senhor, mas ajude-nos, Senhor, da nossa pouca fé. Senhor, nós temos passado por tantas lutas, por tantas dificuldades. Senhor, e sabemos que nós podemos vencê-las todas, Senhor, pela fé que temos no Senhor. Meu Deus, se é um problema familiar, se é um problema de enfermidade, se é uma questão financeira, uma causa na justiça, se é uma injustiça, Senhor, contra o irmão, contra a irmã, meu Deus, socorre o teu filho, socorre a tua filha agora, principalmente trazendo o entendimento, Senhor, que aquilo que dependermos de nós, o Senhor vai nos dar a vitória, se nós usarmos a fé que temos no Senhor. Que nosso tanque de combustível da fé esteja sempre cheio, Senhor, enquanto lemos ou durante a leitura da tua palavra, para que nos momentos de luta e de dificuldade nós possamos vencer para a honra, a glória e o louvor do teu santo nome. Cante aleluia.